Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai retomar a frente A do livro 1B e vamos conversar um pouquinho aí sobre campo elétrico e as características dessa grandeza aí, né, que é o campo elétrico, dentro das nossas análises de eletrostática. Vamos lá? Então, quando a gente pensa em campo elétrico, vamos observar primeiro o conceito de campo elétrico. O campo elétrico, então, é a influência, né, que uma carga elétrica exerce no espaço que ela está. Então, toda vez que nós temos a presença de cargas elétricas, né, essas cargas desenvolvem aí uma influência, né, elas interferem no meio em que elas estão, e essa interferência, essa influência é sentida como uma força de campo, conhecida como campo elétrico. Quando a gente olha para o campo elétrico, né, uma força elétrica é gerada, então, quando nós temos aí uma carga interagindo com a outra, nós temos a carga que é responsável pelo campo elétrico, que aqui está em Q maiúsculo, e uma carga que a gente chama de carga de prova, ou seja, é aquela carga que é colocada ali próxima à carga que gerou o campo elétrico, para sentir a interferência desse campo elétrico, né, nas suas propriedades, nas suas características. Então, a carga de prova é a carga que sente a interferência elétrica ali pela presença de uma outra carga que gerou um campo elétrico. Então, nós temos aqui uma cargazinha Qzinho, né, que a gente chamou de Qzinho zero, que é uma carga de prova, e a gente sabe que o campo elétrico está relacionado aí com a força elétrica, né, que surge de interação entre essas duas cargas, né, a carga que gerou o campo elétrico e a carga de prova, e nós vamos obter aí o campo elétrico a partir dessa expressão. Então, força elétrica dividida pela carga de prova que nós temos aqui. Esta é a expressão para o campo elétrico. Quando nós temos aí uma carga negativa, né, a gente vai ver que ela também interfere em cargas de prova colocadas ao redor do seu campo elétrico, né, ou na região em que seu campo elétrico está atuando. E nós vamos ter, então, aí, né, o campo elétrico sendo gerado pela interação entre essas cargas, né, que aparece a partir da força elétrica, dividida, então, pela carga de prova. E nós vamos analisar as características dos campos elétricos gerados por cargas positivas e por cargas negativas. Não se esqueçam dessa expressão que vai ser bastante importante. Então, o campo elétrico vai ser a força elétrica dividida aí pela nossa carga. A força elétrica está em newtons e a carga em coulomb, então o campo elétrico vai ter uma medida aí de newton por coulomb no Sistema Internacional de Medidas. Quando a gente pensa, né, na interferência que uma carga positiva gera nas cargas de prova aí que estão ao redor do seu campo elétrico, essa interferência, né, geram linhas de campo, né, ou representações de linhas de campo, onde a gente observa que as linhas saem da carga positiva. Então, é um campo divergente. E a carga negativa, ela gera, então, linhas de campo que estão direcionadas para a carga, né, como se elas estivessem entrando na carga negativa, então gera um campo que é convergente. É bastante importante a gente entender a natureza dessas linhas de campo, né, a representação do campo elétrico que está sendo originado ali, né, a interferência que nós temos. Então, se a gente observar, por exemplo, uma carga de prova que é positiva, né, a gente vai ver que a natureza da força que foi gerada ali, que é uma força de repulsão, vai ter a mesma direção e mesmo sentido que o campo elétrico está atuando ali, né, saindo dessa carga que foi colocada ali para analisar se o campo elétrico, que é a carga Q maiúsculo. Então, toda vez que a gente utilizar uma carga positiva, né, nós temos aí campo elétrico saindo dessa carga e é um campo divergente, e para a carga negativa é entrando na carga negativa e é um campo convergente. Quais são aí as formas de calcular o nosso campo elétrico, né? Então, nós já vimos que o campo elétrico é a influência que a presença de uma carga gera em cargas de prova ao redor deste campo, né? Interferência que nós vamos sentir aí pela presença de uma carga gerando um campo elétrico. Então, nós podemos calcular esse campo elétrico pela letra E vai ser a força elétrica dividido pela carga de prova. Se a gente substituir aí, né, o valor de força pela expressão lá da lei de Coulomb, né? Que a força, ela é elétrica, né? Ela é gerada pela constante elétrica ali do meio, né? As
cargas, os valores das cargas dividido pela distância ao quadrado, nós vamos ver que uma das cargas que gerou a força eletrostática que existe ali é a carga de prova. Então, a gente vai acabar tirando essa carga aí, né? Simplificando essa expressão. Então, nossa expressão para o campo elétrico, pensando na carga, né, que gerou esse campo elétrico, é a constante elétrica do nosso meio, né, trazendo aí as características do meio que nós estamos inseridos, multiplicado pelo valor de carga, a carga que gerou o campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado que essa carga que gerou o campo elétrico está, de cargas de prova, né, que foram avaliadas neste campo elétrico. Então, essas expressões, né, tanto o campo elétrico igual a força dividida pela carga de prova, ou já a substituição do valor de força elétrica, obtendo essa expressão para o campo elétrico, né, constante, a carga que gerou o campo dividido pela distância ao quadrado, que ele está da carga de prova, né? Essas duas expressões são utilizadas aí para o cálculo de campo elétrico, e a gente pode, se tiver o valor já de força elétrica calculada, é só usar a expressão mais simples. Não se esqueça que no Sistema Internacional de Medidas, o campo elétrico, né, como é força por carga, está em Newton por Coulomb. E aí a gente vai ver alguns exemplos, né? Então, quando a gente tem uma carga aí que vai gerar esse campo elétrico, que é o dobro de uma carga que geralmente a gente analisa, né? Que é a carga Q. Se eu colocar uma carga agora que é o dobro dessa carga Q, igual a primeira figura aqui, que é 2Q, a gente vai dobrar o campo elétrico, porque o campo elétrico depende diretamente dessa carga Q. Se a gente aumentar, né, a distância, se eu mantiver a carga Q só e agora eu aumentar a distância, era D e foi para 2D, como a distância no campo elétrico está elevada ao quadrado, nosso campo vai ficar dividido por 4. Então, essas análises mostram, né, como é que o campo elétrico depende dessas duas grandezas, da carga que o gerou e da distância que esta carga está das cargas de prova que são colocadas próximas aí a este campo elétrico, né, nos fazendo analisar essa grandeza. Então, não se esqueça que o campo elétrico que nós estamos analisando é a constante elétrica do meio, a carga que gerou o campo elétrico e a distância que nós temos dessa carga de cargas de prova para analisar a influência deste campo elétrico. Quanto maior a distância, menor o campo vai ficando, né? Quanto mais longe nós estamos da carga geradora deste campo elétrico, menor a influência que ela causa, né, em cargas de prova. E quanto maior essa carga, maior então o valor do campo elétrico. O campo elétrico é diretamente proporcional à nossa carga e inversamente proporcional ao valor de distância. Não se esqueça que é a distância ao quadrado, tá? E aqui a gente tem um gráfico para exemplificar essa relação, né, entre campo elétrico e distância, pensando aí, né, os valores de distância, quando eles vão aumentando, vai diminuindo nosso valor de campo elétrico, mostrando que ele é inversamente proporcional à distância ao quadrado, né? E esse é o perfil de gráfico que nós temos aí. Então, toda vez que você tiver um gráfico de campo elétrico por distância, você vai perceber essa queda no campo elétrico a partir do aumento da distância, e é por conta dessa relação, né? O campo elétrico é inversamente proporcional à distância ao quadrado. E tem uma análise bastante importante de campo elétrico, que é a análise vetorial. O campo elétrico, né, é uma grandeza vetorial, importa a direção e o sentido que este campo está sendo analisado, produzido, né? E por conta dessa natureza vetorial, nós vamos precisar, quando nós temos mais de uma carga gerando campos elétricos diferentes, né? Nós vamos precisar analisar o campo elétrico resultante a partir dos vetores, né, gerados aí pelas linhas de campo. Então, o campo elétrico resultante sempre é a somatória de todos os campos elétricos que estão atuando numa determinada região, e a gente vai conseguir fazer essa análise a partir dessa somatória vetorial. Não se esqueça que essa soma vetorial, né, ela nem sempre é uma soma direta, né? Então, olha essa figura. Nós temos duas cargas, a carga Q1 e a carga Q2. Nós temos três cargas aí, desculpem. A carga Q1, a carga Q2 e a carga Q3. Então, a carga
Q1 gerou um campo elétrico ali na carga Q2 por conta dessa distância que está dela. E a carga Q3 gerou também um campo elétrico nessa carga Q2 por conta da distância entre elas. Qual que é o campo resultante nessa carga Q2? Como nós temos, né, a linhazinha vermelha indicando o campo elétrico saindo dessa carga positiva, né? Então, aqui eu tenho a influência do campo da carga Q1 aqui na nossa carga Q2. E em amarelo, eu tenho a influência, né, do campo, também linha saindo da carga positiva, ó, da nossa Q3, que está influenciando o Q2. O que nós temos aqui? Nós temos dois vetores de mesma direção em sentidos opostos. Então, o resultante, né, o campo elétrico resultante nessa carga Q2 aqui vai ser o campo gerado pela carga Q1 menos o campo gerado pela carga Q2, ou se a gente observar, né, que o campo gerado pela carga Q1 aí, ele é maior do que o campo gerado pela carga Q2, sempre o maior vem primeiro, né? Então, a gente faz aí essa subtração entre esses vetores. Então, olha lá, o campo analisado aí para a influência, né, da carga Q1 na carga Q2, ele nos falou que é o campo E, que é esse campo em vermelho aqui. E o campo da carga Q3 é E sobre 4. Então, a resultante na carga Q2 ó, vai ser o E menos o E sobre 4. O campo gerado pela carga Q1 na carga de prova Q2, ele é maior porque a distância que esta carga está da carga de prova é menor do que a distância em que a carga 3 está da carga de prova. Então, sempre a análise, quando a gente tiver mais de uma partícula, aí, né, mais de um corpo eletrizado provocando um campo elétrico, sempre a análise é uma análise vetorial. Então, a gente precisa analisar de maneira vetorial, né, o resultado desses vetores. Então, analisando essa natureza vetorial do campo elétrico, a gente pode ter também campos elétricos gerados por mais de uma carga, né, num determinado ponto, que vão resultar aí em vetores, no caso dessa figura 2, né, em diferentes direções, né? Então, olha lá, a carga Q2 gera um campo elétrico aqui no ponto P que a gente chamou de E2, e a carga Q1 gerou no ponto P um campo elétrico que a gente chamou de E1, e analisando aí esse campo elétrico, esse vetor E1 é maior porque a distância que nós estamos neste ponto é menor, então o campo elétrico vai ser maior do que o E2, né? E aí, fazendo a resultante aqui, ó, a gente vai cair naquela regrinha do paralelogramo, lembram dela? A gente vai fazer a somatória desses dois vetores de diferentes direções, né? A partir da regra do paralelogramo. Vamos ver ela. Então, aqui, né, nós temos um exemplo de como é que a gente aplica, então, na somatória vetorial entre dois campos elétricos originados aí por cargas diferentes, né? Tem um campo que atua aqui nesse ponto P, que é devido a essa carga positiva, né? Que é o campo que está em vermelho. E eu tenho o campo aqui, né, gerado também, que interfere aqui nesse ponto P, gerado por essa carga negativa. E o campo resultante, então, vai ser a soma vetorial desses dois vetores formados. Lembrando que o vetor do campo aqui da carga positiva, né, tá com a seta indicada aí saindo da carga positiva e o campo da carga negativa está entrando na carga negativa por conta da orientação dessas linhas de campo. Lembrando que quando a gente tem aí uma somatória de vetores que estão em direções diferentes, a gente vai usar a regra do paralelogramo, né? Então, vamos fechar um paralelogramo aqui, e aí dá o nosso vetor resultante onde se cruza aí as linhas desse fechamento, e o ângulo formado entre os dois vetores que estão sendo somados, né, que é o nosso ângulo alfa aqui no caso, que ele falou que é 120, é utilizado na regra aqui do cosseno, na lei dos cossenos, para achar então esse valor de campo resultante aí. Então, não se esqueça, toda vez que a gente estiver trabalhando com vetores, a gente precisa analisar quando a gente tem aí uma soma vetorial, qual é a composição dessa soma vetorial para fornecer o vetor resultante. E como o campo elétrico é uma grandeza vetorial, a gente vai precisar retomar aí essas regrinhas de soma de vetores. Aqui a gente já viu, né, que as linhas de campo de uma carga positiva são sempre divergentes, então é sempre linha de campo saindo da carga positiva, e da carga negativa é sempre convergente, né? Então são linhas entrando. Então, carga positiva, as linhas de campo, né, saem, e na carga negativa, as linhas de campo entram. Essa representação é utilizada para a gente entender a atuação do campo
do campo elétrico, né, em relação às cargas que são utilizadas, e é bastante importante para a gente analisar aí a natureza dessas linhas de força. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Você tem um dipolo elétrico, né? Eu tenho aí uma campo elétrico que sai de uma carga positiva e campo elétrico que chega numa carga negativa, em diferentes pontos aí desta região, né, a gente tem campos elétricos variados. Então, conforme a gente vai analisando, né, a gente tem campos elétricos variados. Se eu tenho placas paralelas, onde o campo elétrico sai de um ponto e chega no outro na placa, por conta da distância da placa, né, se manter constante, o campo elétrico é sempre uniforme. Isso vai ser importante depois para a gente analisar algumas características de potencial elétrico e trabalho aí dessa força elétrica. Outra coisa importante dessas características das linhas de força é que elas são sempre perpendiculares à superfície do corpo que está carregado. Então, sempre forma um ângulo de 90 graus com o corpo que nós estamos analisando como aquele que produz esse campo elétrico, né? Então, as linhas de campo é sempre perpendicular à sua superfície, né? A superfície desse corpo carregado. Outra coisa importante é que o vetor campo elétrico ele é tangente à linha que a gente traçou como linha de força aí, ou linha de campo, né, para o campo elétrico. Então, se eu tracei a linha saindo lá da carga positiva e chegando na carga negativa, né, fiz aí uma trajetória curvilínea aí, né, para sair de um e chegar no outro. Nós temos aí tangente a essa trajetória sempre o nosso vetor campo elétrico. Ele é sempre tangente à nossa linha de força. Em qualquer ponto que nós analisarmos o campo elétrico, ele sempre vai ser tangente à nossa linha de força. E aí, né, pensando ainda nas características das linhas de força, para a gente encerrar, né, essa primeira discussão sobre campo elétrico, a gente vai ver que a concentração de linhas de força é diretamente proporcional à intensidade do campo elétrico. Então, quanto maior for aí, né, a intensidade desse campo elétrico, maior então vai ser a nossa densidade de linha, né? Então, se a gente analisar aqui as densidades de linha em A, né, vão ser maiores do que as densidades de linha em B, ó, então estou mais próximo da carga, então tem um campo elétrico maior, então a densidade de linha em A vai ser maior do que B, assim como a imagem que nós temos aqui, né, dessas linhas de campo saindo dessa carga positiva, a intensidade aqui também em A vai ser maior do que em B, né, a densidade dessas linhas vai ser maior, e como aqui nós temos placas onde o campo elétrico ele é uniforme, essas linhas têm a mesma densidade, certo? Algumas características importantes ainda, né, de propriedades de linhas de campo elétrico, é que elas são sempre linhas abertas, elas não se cruzam, né? Cruzamento de linhas de campo elétrico implicaria, né, a gente ter, por exemplo, dois vetores para o mesmo ponto, né, de campo elétrico, isso não acontece. Então, não tem cruzamento entre as linhas. Outra coisa, elas são sempre abertas, né, elas se originam no infinito e vão para o infinito, né? E a gente fala que uma linha de campo elétrico não pode começar e terminar no mesmo ponto, né? Por isso que elas são abertas, não dá para fazer algo que seja fechado aí. As cargas negativas são consideradas sumidouros de linhas de campo, né? E as cargas positivas são consideradas nascentes de linhas de campo, porque elas surgem nas cargas positivas e se findam lá, né? Ou somem, né? Como sumidouros nas cargas negativas. Ok? Essas são as principais características dessas linhas de campo. Nós vimos, além das linhas de campo, né, como calcular o vetor campo elétrico, mas em muitos casos vai ser preciso, né, analisar aí como é que essas linhas surgem. Então, essas são as principais características. Pessoal, na aula de hoje a gente falou sobre campo elétrico. Este material, esse conteúdo, né, está no livro de vocês, o livro 1B, não é o livro 2 ainda, o livro 2 a gente está trabalhando só a frente B, né? Então, aqui é frente A, livro 1B de vocês, e os conceitos estão lá nas páginas de 90 a 99. Eu vou deixar os exercícios de 1 a 6 das páginas 100 e 101 como atividade de tarefa e a gente corrige na próxima aula. Façam com bastante carinho, atenção e não se esqueçam aí, né, que logo logo a gente vai ter aula de plantão de dúvidas. Combinado? Um beijo, bons estudos. E aqui eu deixo um abraço bem apertado da Mafalda na Mônica, dizendo que né, vai tudo melhorar e vai mesmo. E eu espero que a gente possa se rever muito em breve. Um beijo, fiquem com Deus
e até a próxima!